Olá! Hoje nosso mergulho é em Fátima. Mas veja bem, não vamos tratar disso como uma simples história, sabe? A ideia aqui é entender Fátima como uma chave teológica mesmo, que o céu nos deu para a gente conseguir decifrar o drama que foi o século XX. Então, o nosso caminho vai ser este. A gente começa pelo contexto da história, depois mergulha a fundo no coração da mensagem, no seu lado espiritual, e termina vendo o que tudo isso significa pra gente, hoje. Para a gente entender Fátima, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Pensa só, estamos em 1917. O mundo está pegando fogo. A Primeira Guerra Mundial está a todo vapor e, ao mesmo tempo, a Revolução Bolchevique está prestes a explodir, trazendo um ateísmo militante, de Estado. É nesse caos todo que o céu decide intervir. E o contraste é uma coisa que chega a arrepiar. De um lado, você tem o orgulho, as ideologias, a violência em escala global. E do outro, a resposta de Deus, que vem na humildade de um lugarzinho perdido no mapa, a Cova da Íria, e na simplicidade de 3 crianças, 3 pastorinhos. E aqui está o pulo do gato, a lógica por trás de Fátima. É a mesma lógica do Evangelho, né? A verdade não vem pela força, pelo orgulho intelectual. Ela se revela aos pequenos. Deus não escolhe os poderosos, os grandes pensadores da época. Não, ele confia a mensagem mais crucial do século a quem o mundo nem olhava. Ok, então como é que tudo isso aconteceu na prática? Não foi de uma vez só, não. Teve toda uma pedagogia divina, um passo a passo. A gente pode dividir em 2 fases bem claras. Primeiro, uma preparação feita por um anjo, e depois, o ciclo das aparições de Nossa Senhora. Um ano antes de tudo, em 1916, aparece o Anjo da Paz. A missão dele era preparar o terreno, sabe? Ele não veio contar o futuro, ele veio ensinar as crianças a rezar de verdade, a adorar, a reparar. Ele afinou o coração delas para Deus. E isso, desde o começo, já mostra a seriedade do que estava por vir. Aí sim, em 1917 começa o ciclo das aparições marianas, de maio a outubro, todo dia 13. E a cada mês a mensagem vai se aprofundando. Começa com o pedido para rezar o terço pela paz, depois revela o Imaculado Coração como refúgio, até chegar no ponto alto, que é a revelação do grande segredo e, claro, o milagre que selou tudo. E quando a gente fala do final, a coisa fica grandiosa. Porque a confirmação dessa mensagem toda não foi algo particular só para os videntes. Foi um evento público, cósmico. Estamos falando de 70 mil pessoas. 70 mil! E não eram só fiéis, não. Tinha gente de todo tipo lá, céticos, jornalistas. E tem um testemunho que é fundamental a gente conhecer, o do Avelino de Almeida. Ele era editor de um jornal anticlerical, O Século, ou seja, um cara que não tinha motivo nenhum para inventar história. Pelo contrário, ele arriscou a própria reputação para contar o que viu. E o que ele descreve, a dança do sol, é a prova de que aquilo não era uma alucinação coletiva, era um selo divino. Bom, a gente já viu a cronologia, os fatos, mas agora a gente precisa ir mais fundo. Qual é o coração da mensagem de Fátima? Muita gente foca nas profecias, né? Mas a verdade é que o centro de tudo não é prever o futuro, é um chamado urgente, radical, à conversão. Pensa nesta frase dita por Nossa Senhora na última aparição. Não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Se a gente tivesse que resumir Fátima inteira, seria com essa frase. Ela coloca tudo em perspectiva. Mostra que o foco é Deus. A maior tragédia da história, a raiz de todos os males, não é a guerra em si, mas o pecado, a ofensa a Deus. E se a doença é o pecado, o céu também oferece o remédio. É um tripé, 3 pilares. Primeiro, oração, em especial o terço, apresentado como uma verdadeira arma espiritual pela paz. Segundo, penitência, o sacrifício, a reparação, entendendo que somos responsáveis uns pelos outros. E terceiro, a conversão, que é a mudança de vida, o retorno para Deus. É o objetivo de tudo. E agora sim, vamos falar do famoso segredo de Fátima. Uma coisa importante para a gente entender logo de cara, não são 3 segredos diferentes. É um único segredo, revelado de uma vez só, mas com 3 partes. É como uma grande visão, um panorama profético sobre a batalha espiritual do nosso tempo. A primeira parte é a mais forte, talvez, a visão do inferno. E aqui, o objetivo não era botar medo, aterrorizar as crianças. O sentido era pastoral.
Era para mostrar que o pecado tem consequências eternas, que a salvação das almas é uma urgência real. Era um chamado para levar a vida a sério, entende? A segunda parte, então, coloca uma escolha na mesa. De um lado, a solução que o céu apresenta, a devoção ao Imaculado Coração, a consagração da Rússia, a comunhão reparadora. Do outro lado, o aviso do que aconteceria se o pedido não fosse atendido. Uma guerra ainda pior que a primeira, a Rússia espalhando seus erros pelo mundo, nações inteiras desaparecendo. E, finalmente, a terceira parte do segredo, aquela que ficou guardada por tanto tempo e só foi revelada no ano 2000. É uma visão muito simbólica. E aqui é bom a gente ir direto na interpretação oficial da Igreja, dada pelo então cardeal Ratzinger. Ele deixou claro, não é uma profecia do fim do mundo, com data marcada. É uma visão sobre o sofrimento da Igreja no século XX, o século dos mártiros. E a palavra que ecoa no final da visão, gritada por um anjo, é a chave de tudo. Penitência, penitência, penitência. Ok, uma mensagem desse calibre não pode ficar no ar. Ela pede uma resposta. E como foi que a Terra respondeu a esse chamado do céu? Vamos começar por aqueles que foram os primeiros a ouvir e a viver tudo isso na pele, os pastorinhos. O Francisco, ele é o contemplativo. A espiritualidade dele é totalmente focada em Deus. O que mais marcou ele não foi a visão do inferno, mas a tristeza de Deus por causa dos pecados. Então a vida dele se tornou uma única coisa: consolar Jesus. Uma vida de oração e reparação. A Jacinta é o outro lado da moeda. Ela é a alma apostólica. Ela ficou profundamente tocada com a visão do inferno, com as almas que se perdiam. Então tudo na vida dela, cada pequeno sacrifício, era oferecido por um motivo: a conversão dos pecadores, a salvação das almas. E a Lúcia? A Lúcia foi a que viveu mais, e a missão dela foi a da fidelidade. Ela foi a guardiã da mensagem, a testemunha que por décadas garantiu que tudo chegasse à igreja do jeito certo, sem distorções. O fato dela ter sido declarada venerável recentemente é um reconhecimento da santidade da vida dela e, por consequência, da mensagem que ela carregou. Essa mensagem também está amarrada de um jeito muito forte à figura do Papa. Pense em São João Paulo II. Ele sobrevive ao atentado justamente num 13 de maio e vê nisso uma intervenção direta de Nossa Senhora de Fátima. Ele responde ao pedido fazendo a consagração em 1984. E a história não para aí. Em 2022, com a guerra na Ucrânia, o Papa Francisco renova essa consagração, incluindo a Rússia e a Ucrânia. Isso mostra que a mensagem ela continua vivíssima. E isso nos leva ao ponto final. É muito importante entender isso. Fátima não é uma página virada da história. Não é algo que aconteceu lá em 1917 e pronto. É uma missão profética. Uma missão que continua em andamento. O Papa Bento XVI disse uma coisa muito forte sobre isso. Ele disse que seria um engano pensar que a missão de Fátima terminou. E talvez seja isso mesmo. Se o grande drama do século XX foi o ateísmo que gritava contra Deus, talvez o nosso drama seja um ateísmo mais sutil, o da indiferença, o de viver como se Deus não existisse. E é por isso que o chamado de Fátima para colocar Deus no centro de tudo é nossa, mais atual do que nunca. Mas no fim das contas, a última palavra de Fátima não é de aviso, é de esperança. A promessa é clara. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E não estamos falando de uma vitória política, de um poder terreno. É a vitória do amor, da fé, da graça de Deus sobre todo o mal. E isso deixa uma pergunta para a gente pensar. O que significa hoje, no nosso dia a dia, acreditar e viver a partir dessa certeza? A certeza da vitória de um coração que se abriu totalmente para Deus.